Olá, tudo bem com você? Chego aqui um pouco atrasada, né? Vamos entrar na brincadeira. Minha Auri estava em São Paulo fazendo um monte de coisas. Depois desse calor extremamente forte, né? Me impedia, inclusive, de sentar para poder tentar raciocinar e fazer seja lá o que for, né? Aconteceram muitas coisas nesse final de semana. Um podcast da gente que acabou não acontecendo, infelizmente, devido a problemas familiares. Então, eu pensei assim: vou deixar aqui então para fazer os dois de uma vez na sexta-feira ou no sábado. Mas acabou que eu pensei, nossa, vai ficar muito bagunçado e eu gosto de ficar analisando as cenas, né? Faço um vídeo com as cenas e vou comentando. Então achei melhor, mais interessante tentar já sentar e conversar sobre esse quinto episódio, que é o Trojan Horse, né? Trojan, né? Trojan, não sei. Que é um cavalo de Troia, né? Isso aí também conhecido na linguagem de informática como uma espécie de vírus, né? Então, esse episódio aqui foi bem interessante. Espero que você curta aqui o pequeno programa que eu vou fazer reavaliando, né, as cenas, né? Pedindo para você, né, que, pô, muito legal descobrir que o meu canal lá no YouTube, né, que é Angélica Hellish mesmo, chegamos aos 500 inscritos. Quero agradecer a todo mundo que se inscreve, quero agradecer a todo mundo que nos ajuda financeiramente. Pedir para você o apoio financeiro, porque nesse momento mais do que nunca a gente está precisando para poder manter o nosso OneDrive, né, os nossos programas e podcasts a salvo. Então basta você fazer um Pix, tá? Com qualquer valor, tá? Para apoio masmorra@gmail.com. Lembrando que a gente também tem perfil lá no Apoia-se. E lá você pode deixar um apoio fixo, sabe? 10, 20 reais por mês, que a gente vai ficar eternamente grato para você, viu? E vai manter muitos programas, vídeos, coisas que a gente colabora em vários sentidos disponíveis, né? Então vamos lá, então, ao episódio, o quinto episódio, Trojan's Horse. Depois daquele episódio arrebatador, né, que foi o quarto episódio, aquele episódio na neve, a gente fica absolutamente ansioso para saber o que viria a partir dali, né? As consequências daqueles atos, né? A partida do Irving, né? Que com certeza deixou muita gente bolada, né? E preocupada do personagem desaparecer da série. Eu questiono se ele vai desaparecer, porque realmente eu penso que ele tem muito ainda para entregar. Ele tem mistérios próprios, né? Uma agenda própria, como Auri mesmo, né? Então, eu acho que muita coisa acontecerá e o Irving vai aparecer muito pra gente. Mas a gente começa aqui então nosso episódio com uma cena muito estranha que, claro, várias pessoas já andaram comentando, né? Que é a cena do cara do carrinho, né? Você vê que se aproxima uma figura ao longe com um carrinho, né? Um carrinho se arrastando, assoviando. Uma música que é uma música clássica, né? Antiga, não clássica de tipo Mozart, né? Mas uma música antiga. E ele vai lá para um setor com muitos arquivos, né? Onde está esperando aquela companheira do Burt, né? Mais uma outra mulher. E pede a elas algo que elas já estão esperando ali para dar. A gente vê que é um equipamento odontológico, né? Isso aí nos ajuda a recordar cenas que vimos anteriormente, né? Aquela parede de fotos de bocas, né? Que o Dylan falava que era... voltou o mural de bocas, né? E o Irving até dá uma bronca nele, né? Por tirar a sobriedade daquele momento, né? Então elas entregam para ele esses equipamentos odontológicos e ele vai se retirando ali. E aí você vê que ele depois ele vai inclusive se encaminhar para aquele local que nós já havíamos conversado anteriormente, que é o local de exportação, né? Exportar é mandar algo para fora, né? Importar é trazer, né? Então você vê que elas entregam ali. As pessoas viram esse homem de costas e começaram a falar que era o Pete, né? Eu duvido. O porte físico é diferente, é tudo diferente. Então eu não creio que seja o Pete não, viu, gente? Mas você vê que basicamente é um começo muito interessante, que é provocado mesmo para trazer essa discussão, as pessoas tentar especular sobre o que é isso, né? E, cara, é isso, né? A gente tem esse começo que vai ficar todo mundo, what the fuck, o que é isso? O que a empresa tá extraindo dentes? A empresa tá fazendo
Tem um papo de clones, né, que parece que o pessoal de produção já falou que isso aí, né, não está em pauta, né, a questão dos clones. E aí como você tá vendo aqui nas cenas, para quem tá vendo as imagens em vídeo, né, que eu tô publicando aqui, você vê que o cara tá lá, ó lá, ele vai entrar naquele corredor escuro, estreito, mal iluminado, e aí quando você vê, ele vai depois aparecer indo em direção àquele elevador que a gente viu a Miss Casey, né, sumir, o local que o Irving tá sempre pintando, né, e você fala: "Oh, meu, que é isso, brother", né. Então eu tenho dúvida se a temporada vai entregar esse mistério pra gente, né. Seria no mínimo interessante, a gente ia gostar bastante, né, que entregasse, mas tenho lá minhas dúvidas, eu acho que eles vão dar uma segurada, né. Aqui nesse momento a gente vai ter a introdução aqui também, nesse cold open, do Mark, né. Ele tá ali tomando várias medicações que especulo que sejam medicações relacionadas a esse tratamento que ele tá fazendo com essa doutora, né. Não somente esse tratamento, e também uma coisa nojenta que ele tem que beber, né, parece que tem alguma coisa ralada, né, parece como se fosse um leite condensado com coco ralado, assim, uma coisa meio sólida, né, mas visivelmente com um gosto bem ruim, né. Aí ele tá lá, ele tá tomando, essa medicação e vai receber a ligação da irmã, né. Aí você vê que a irmã tá perguntando: "Ah, e aí, como é que você tá? Você", ele fala assim: "Ah, como é que foi seu final de semana?" "Ah, aparentemente o meu IN caiu em alguma coisa, chegou molhado", né. Isso responde à questão anterior, né, que eu me perguntava como é que poderia os Audis ter permitido que eles fizessem lá aquela maluquice lá que levaria eles pra neve e tal, né. Claro que essa empresa esconde muito, então obviamente eles não fazem a mínima ideia, né, só podem cogitar e especular também. E a irmã tá conversando com ele, enquanto ela tá conversando com ele, por sinal, olha aqui o produto estranhíssimo que ele tem ali pra beber, né. Negócio meio uau, olha assim, que horror. E enquanto ele tá conversando, aparece a doutora, né, que tá parada ali olhando pra ele e fala pra ele: "Ó, você, de verdade, você precisa arrumar aquela secadora". E aí ele fala assim: "Ah, e você poderia não estar morando aqui, né, poderia estar em outro lugar". Ela fala: "É sério, as pessoas não podem ficar aqui vendo eu entrar ou sair", né. E aí ele até se preocupa, né, ele fala assim: "Pô, você acha que nós estamos sendo vigiados, né?" Tolo, né, obviamente, não somente vigiados, como monitorados, possivelmente até grampeados, né. Você esperaria que essa empresa não faria toda espécie de coisa para que, as pessoas que estão ali sob ruptura, principalmente, estivessem sendo monitoradas de todas as maneiras possíveis? Então eu tenho total certeza que ele está sendo vigiado e possivelmente duvido que a empresa inclusive não saiba, já que essa mulher está lá, né. Bom, vamos esperar o que que a série vai entregar nesse sentido, né. Mas não deixa de ser interessante essas questões todas aí, que esses diálogos iniciais, que você vê que ele tá, para ele poder fazer esse procedimento com a doutora, ele tá tendo que, adequar o corpo dele, né. Como ela mesma falou, agora, ela tá tomando outras precauções, né, para que não acontecesse com ele, para que não aconteça com ele o que aconteceu com o Pete, né, que ele começou a ter aqueles flashes e começou a ter sangramentos, né. A gente não sabe, né, como é que o corpo, imagina alguma coisa no seu cérebro, gente, grudada ali, né, que a empresa pode ligar ou desligar, né. Ele é um procedimento tão estranho, né, tem um momento até que ele vai falar mais pra frente que duvida que seja um procedimento científico, né. Aqui a gente vai ter já as cenas ali da gelada Lumon, né, o local onde sempre é frio, né. E é uma panorâmica muito bonita, essa cena é bem bonita. Ah lá, que você tá vendo os funcionários caminhando ali, só as sombras mesmo deles, e pra lá e pra cá, e com certeza uma dessas sombras a gente vai verificar que é a Helena Egan, né. Olha ela parada ali, né. Ela parada não, andando nesse frame, né. E ela está se dirigindo, né, a gente vai ver depois que ela está se dirigindo a uma sala onde está
a Natalie e aquele cara, né, o Drummond. E aí ficou ainda para mim em aberto. Parece uma pessoa, com certeza não é auxiliar dela, alguém que tem veja bem, ela é quase que uma funcionária nessa situação, porque eu queria até comentar, porque eles falam sobre isso, né? Fala como é que você está, né? Depois do que aconteceu, você vai passar por alguns. É normal passar por um trauma depois do que houve, né? E, e ela tá ali, né, olhando, encarando eles, como se ela fosse uma. Ela tá ali tanto quanto um Miltic, né? Tanto quanto um Mark S. Para aquelas pessoas que estão ali, que estão comunicando para ela os desejos do pai. Ela fala que ela quer falar para o pai pessoalmente, eles dão a entender que, na verdade, eles mesmos já falaram, né? Então ela não tem muita, como é que eu diria? Ela não é muito dona dessa situação, me pareceu, sabe? Isso daqui aos poucos também se desvelando pra gente o que exatamente a Helena Egan pode e o que ela não pode. E aqui eles mencionam uma coisa muito estranha, né? Porque eles falam que ela tem que retornar para lá, porque é necessário que o Mark ele aumente, né, a porcentagem nesse projeto aí, né, no Cold Harbor, né, que já está bem avançado, está em mais de 80%. E aí eles mencionam até uma coisa estranha, a tal de sessões de obrigatoriedade ou de obrigação, né? E, gente, parece que o pessoal fala aqui na internet que é algo que a Lumon faz após a pessoa passar por traumas, porque ela não quer mais voltar. Ela até sugere que ela volte como ela mesma, fingindo. Eles falam que não dá certo, que ela tem que voltar como Helly. E ela fala, ó a cara que a Natalie faz, que faz uma careta. Ela fala assim, não, você não vai voltar como Helena, você tem que voltar como Helly, né? Aí ela fala, mas eles já tentaram me matar 2 vezes. Uma, vamos lembrar que a própria Helly, né, que tentou se enforcar naquele elevador. E agora essa coisa que aconteceu com o Irving, né, que desencadeou o final do episódio anterior, foi fantástico, né, aquele final, né, gente? Então o cara tá comunicando assim, mas o que meu pai acha disso, né? Meu pai concorda com isso? Aí ele fala, esse Drummond fala assim, não apenas concorda, como ele exige que você faça isso, né? Então, ela tá numa situação ali que ela não tem muito direito de escolher, né? Você vê, né? Essa empresa dessa família, né? Então, e eles tratam ela agora como se ela fosse uma coisa, não é verdade? Olha que interessante os paralelos, né? O Mark precisa de você para poder concluir. Então, vamos dar a Helly a ele, né? Aí você tem cenas do Mark ali chegando, né? Na empresa e vai se apresentar para todo aquele procedimento que a gente já conhece, né? E a Helena não tá muito satisfeita, né? Mas a gente já dá a entender que não apenas ela vai voltar, porque aí vão aparecer cenas depois dela, já naquele procedimento lá de subindo, etc, né? Aí, como vocês estão vendo, já começam as cenas da Helena, né? Subindo lá descendo para andar de ruptura, né? E quando ela acorda, já acorda como Helly, né? Assustadíssima, vendo aquela menina demoníaca, a senhorita Wang, toda sorridente, né? Um sorriso aqui é uma armadura. E ela perguntando, what the fuck, quem é você, cacete, né? Ela fala, sou a senhorita Wang, por favor, me siga, né? Ela demora um pouquinho, mas acaba seguindo a menina. Você vê que a senhorita Wang está levando ela para aquele escritório ali do Miltic, né? Aonde ela vai depois, inclusive, reencontrar os outros companheiros de ruptura, o Mark e o Dylan, né? E aí o Mark olha pra cara e fala, a menina responde, não, é a Helly mesmo, né? A Soaine. Aí o Miltic já aparece ali todo sorridente, a Helena exige que ele dê respostas, porque, sinceramente, né? O que tá acontecendo, né? E é tudo muito enrolação ali, tá todo mundo muito desconfiado, muito nervoso com tudo isso. Então o Miltic, obviamente, tá sendo inquirido, principalmente pelo Dylan, né? Que vai falar várias vezes, cadê o Irving? Cadê o Irving? Me responde.
responde a minha pergunta, cadê o Irving, né? E as pessoas querem saber, né? E a Hailey também quer respostas, então é um momento ali de onde o Miltic está sendo confrontado ali por todos que estão curiosos de como as coisas terminaram anteriormente, né? Vamos lembrar que seria então esse primeiro momento logo depois daquele episódio ali do, da neve, né, e tal, né? Então, o Miltic vai vir com um papo ali mega furado de um rei que gostava de se disfarçar com uma capa cinzenta, acinzentada, e descobrir como é que seus cidadãos estavam, né? Quais eram as verdadeiras demandas do reino. E aqui, na verdade, Helena Egan, essa senhora muito maravilhosa, ela está lá para poder. Deixa eu parar aqui. Está lá para poder verificar também que, na verdade, é muito importante o que ela fez. Eles não caem, porque, obviamente, né? Inclusive, o Milt que fala uma mentira, acaba pessoalmente que nem sente, né? Nem pisca, né? Aí, quando pergunto do Irving, por sinal, o dealer fala: ele tá fazendo um longo cruzeiro, né? A gente vai ver que ele não tá fazendo cruzeiro nenhum, né? Aí depois vai levar eles pro local onde agora as coisas estão com uma disposição totalmente diferente. Agora tem 3 baias ali de escritório, né? E inclusive as fotos, o Irving foi apagado das fotos, gente. Olha que a cena de cima, né? Então, aquilo traz muito um transtorno, né, por Dylan, que já fala que é necessário que se faça um funeral, né? Porque ele era um ser humano, ele estava entre eles, era necessário que se fizesse um funeral. Coisa que o Miltic olha assim para ele seriamente, né? E os outros acabam concordando também. O Mark, de maneira muito demorada, né, a concordar, né? Falando inclusive assim, contanto que seja rápido, né? Aí o Dylan fala: o quê? Como assim contanto que seja rápido, né? O Mark, nesse episódio aqui, deixa eu dar uma paradinha, tá uma incógnita, né? Porque eu acho que isso aí tem a ver com sentimento de culpa, né? Porque o Irving, ele tava tentando avisar pro Mark, né? Que aquela ali não era a Hailey. Que ele tava se encantando, que ele tava sendo enganado. Então, e no final termina com a morte, porque é a morte do Winnie, né? Essa fato da empresa retirar a pessoa, né, dali, ali vamos recordar que apesar da gente ter acesso aos Auris, né, e a vida deles, a empresa, as pessoas que estão lá dentro, elas nunca saem de lá, né? A vida delas é o que elas veem ali de dentro, né? Então é como se a pessoa simplesmente desaparecesse, né? Como aconteceu com o Pete, né? Você passou anos trabalhando com a pessoa e via sempre, o tempo todo, não tinha horários separados disso, e sim uma constante. E no final de contas a pessoa só sumiu, né? Então o Dylan exige, né, que haja um funeral e a Hailey concorda, o Mark concorda muito que, sei lá, tanto quanto de má vontade, né? Um comportamento muito estranho. Mas você vê que ele também está deparando com uma frustração, né? Depois ele vai falar sobre isso, né? Uma falta de sentido, né, de qualquer luta que eles tivessem ali. Então o Mark nesse momento é um Mark que se era um Winnie sempre bem-humorado e tal, agora uma pessoa já descompensada, infeliz, né, sem ver horizonte, né, para a situação. Tanto que quando ele começa a tossir, vai pro banheiro, a Hailey tenta conversar com ele, né, e perguntar para ele o que aquela Helena fez com você, né? E ele não responde. Ela pergunta: você não reparou que não era eu, né? A gente sabe que eles transaram ali, foi um abuso, né, que foi cometido, né? Um abuso mesmo, né, trabalhista, emocional, tudo, sexual, né? Ela se aproveitou da situação. Enquanto o Irving tá lá, você vê que tem essas cenas que são muito boas, né? A empresa tá pronta para tudo. Essa maravilhosa impressora matricial, que eu sinto muita saudade. Já trabalhei muito com isso, tá ali imprimindo cartaz, ele escolhendo as canecas, que pelo jeito ele também imprime ali na hora, né? Com a foto do Irving. Ali a senhorita Wang tá conversando com ele: olha, você não deveria, né, tratá-los, fazer um funeral e tratá-los como humanos, né? Ou eles vão se sentir relevantes de qualquer maneira. E aí ele fala: olha, a sua opinião não foi pedida, não foi solicitada, né? Como se, não interessa o que você pensa.
Aí ela depois fala assim: ah, hoje é a sua primeira avaliação, né? Na empresa. Aí ele olha pra ela, deixa eu até voltar, a cena muito boa, né? Ele olha pra ela, assim, percebe, né, gente, que ela é uma infiltrada ali também para poder ficar levando pra empresa as coisas, né? Veja que situação curiosa, porque o Milt, que quando tinha a senhora Cobel, ele é um puxa-saco, né? Óbvio, da empresa, né? Como ele ainda o é, penso eu, né? Talvez esteja se alterando com o tempo, mas as coisas que a senhora Cobel fazia, às vezes que ele não concordava, né? Ele basicamente não ficava levando para um outro setor, né? Mas aquela menina, ela tá ali realmente para que contar para as pessoas o que ele tem feito, o que ele tem deixado de fazer. Você vai ver na cena aonde ele vai ter essa vistoria, né? De como é que tem sido ele na empresa, né? E tal, né? O feedback, o famoso feedback. Eu já tive muito isso também, né? O feedback, né? Um momento horroroso que dá vontade de pegar qualquer coisa e jogar na cabeça quem tá te dando feedback, né? Então ali, né, ele olha com muita seriedade, ele sabe que aquela menina é um perigo real, né? E tal, e não sei, não há muito o que ele fazer, né? Pelo jeito ele tá ali também como um joguete, obviamente, nas mãos dessa empresa. E aí vem aqui as cenas muito estranhas, né? Mas também muito bonitas desse funeral. Primeiro vai ter o Irving ali uma parada que parece ali um negócio de pinball, né? Aqueles videozinhos, né, meio retrô, ali com uma cortina, agradecendo, dando adeus, as canequinhas, né? Aí fala, o Milt que fala para eles ficarem 9 segundos pensando. Aí depois o Dylan vai ser convidado a falar algumas palavras, a falar palavras muito bonitas, né, gente? Ele fala sobre as coisas que o Irving fazia, né? Que o Irving, mesmo sendo um Caxias, né? Interessante, né? Porque você para pra pensar na evolução, né? Da relação do Dylan com o Irving, né? Que mesmo o Dylan, ele sendo um cara assim, que era muito diferente do Irving, né? Um cara muito competitivo, né? E tal. O Irving muito Caxias, né? Ele mais sendo competitivo, mas era meio crítico e pelo menos tirava sarro, né? Certos absurdos que a empresa colocava. O Irving era um cara que ele sabia a cartilha da empresa de cabeça, né? Então ele fala assim que teve uma ocasião que o Irving quis ensinar para ele uma lição e colocou toner de Xerox no café e tal, e que depois ele esqueceu, mas o Irving falou para ele não beber porque ele queria dar uma lição a ele, mas não queria machucá-lo, né? E ele fala que mesmo assim acabou esquecendo. E ele fala que ele quando comenta sobre o último episódio, onde o Irving falou para ele algumas coisas que ele não levou a sério, que ele acabou não seguindo, que ele poderia ter falado palavras mais bruscas, mas não falou. Então, ali é um sentimento de muito arrependimento, né? Que eu acho que também isso também está ali na cabeça do Mark naquele momento, né? Um sentimento de frustração e arrependimento. Quando a senhora Itawang vai tentar tocar aquele instrumento, né, estranho lá, né? Aquele que faz aqueles barulhinhos estranhos. O Milt que não deixa lá. Ele fala assim, ah, depois você toca. E ela fica olhando com uma cara assim, né? E vai chegar também na sala o estranhíssimo, para dizer o mínimo. A mesinha ali de sucos, ok? E de uma melancia com a cabeça do Irving, gente. O que é isso aqui com kippah, né? Na cabeça, dando a entender que o cara era judeu. E ali uns melões ali, né? Assim, tá aí uma coisa que eu gostaria, né? De comer nesse calorão que a gente tá, né? A gente vê uma melanciazinha, dá uma vontade. Mas eu não sei se eu queria comer um pedaço de orelha de melancia, como tem um momento que o Dylan tá comendo ali a parte da orelha, né? Parabéns ao escultor de melancia, gente. Que basicamente fez uma escultura ali. Não tá parecendo muito com o Irving, né? Com o ator lá maravilhoso. Mas dá pra encarar, dá pra entender e tal, né? Mas não deixa de ser estranho, né? Pra falar o mínimo. Você tá comendo, você tá devorando, né? A pessoa que esteve ali com vocês, algum símbolo, né? Eu sempre achei estranho, até quando as pessoas colocam em bolo, sabe? Aquele papel arroz com a cara da pessoa. Ai, tô comendo o nariz da Angélica, né? Vamos supor, né? Você fala, what? Estranho. Aqui é uma cena toda muito constrangedora, né? Visivelmente dolorosa. É um episódio sobre luto, sobre despedida, sobre perda, sobre saudade.
Então ali quando eles ficarem sozinhos, né, ah, aí você vê que o Mark tá ali muito desconfortável, você vê pela atitude mesmo, pela postura, que ela que tá reclamando aqui, a senhorita Wang: "Ah, você não deixou eu tocar", ele fala: "Ah, depois você toca pra mim". Aí o Mark tá comendo e olhando ali muito triste, sentado separadamente, a Halle e o Dylan estão lá olhando e tal, e o Dylan tá comendo um pedaço que é a orelha lá do Irving, né, gente. Então, o Mark, do nada, ele basicamente já tá comendo alguma coisinha, já resolve ir embora, já deu, né, e tal. E o desconforto, né, a Halle fala: "Poxa, mas já, né? Ah, não tem nada o que fazer, né, e tal, né". E o Dylan, inclusive, ele solta uma ótima, ele fala assim: e aí, você já falou pra ela sobre o negócio da senhorita Casey ser a sua esposa?" Aí ela fala: "O quê? Como é que é?" Ela é esposa do Alt, do Mark. Ele fala: ela é esposa do meu Alt, né. Então você vê que ele vai sair andando, né, no que vai ser seguido ali depois pela Halle. Você vê, eu gostaria de até dar um momentinho agora para poder falar sobre a postura da Brit Lauer enquanto atriz, né. Ela é muito boa, né. Você fazer, papéis que você tem interpretar personagens diferentes, com personalidades diferentes, não é uma coisa muito fácil não, é muito fácil você escorregar na atuação e você achar que você tá fazendo diferenças e tal, mas é toda uma questão de postura, de sorriso, de micro feições, né, que você vai criando ali, né, tomar cuidado para não parecer aquele maluco lá que fica falando em microfeições e fica avaliando crimes e bababá. Mas sabe, mas enquanto atuação é uma coisa que é muito fácil de você escorregar. Eu acho que a Brit Lauer vai muito bem. Nesse momento que ela tá aqui conversando com o Mark, tentando conversar e fala: "Poxa, Mark, né, conta pra mim, pô, não sai andando assim e tal". Aí ele dá a entender que ele não acredita mais nela, né, que ela basicamente não deu nada certo ali. Ela fala: "Olha", e fala assim: "É, Helena", ela fala: "Mas não sou eu que fiz isso, né, eu não fiz nada disso, né". Aí ele fala: "Como é que eu posso saber que é você, que não é Helena?" Aí ela fala assim: "Não, não tem o que fazer, você vai ter que confiar em mim, né, você vai ter que confiar em mim", né. E você vê pela postura, né, o Mark ele tá sendo cego, né, dá pra ver ali que não é aquela personagem contida, né, porque se você recorda ali no episódio anterior, a Helena, ela quando ela queria parecer uma pessoa mais à vontade, diferente dela mesma, ela era uma pessoa que ela extrapolava na questão, na piada, de fazer uma piada suja, algo que talvez a Halle não faria, né. E tal, aquela questão as piadas sexuais que ela fez ali, né, de toda aquela lenda aqui. E a Helena, ela pode mandar pro Mark, como ela manda aqui: "Pô, deixa de ser um otário, de ser um cuzão", né. Mas você vê que ela é ela mesma, entendeu? O olhar é um olhar magoado, é um olhar triste, né, por saber que agora tem essa distância entre ela e o Mark. Então eu gosto muito de como a atuação da Brit Lauer, ela, sabe, ela coloca essa atuação, ela tem uma performance tão legal, né, gente. Eu estava até vendo na internet, os papéis anteriores onde ela aparece, né, e poxa, mas aqui eu acho que é um dos ápices da carreira dela com toda certeza, porque é muito incrível o que ela faz de postura, na postura de andar. Se você vê a Halle no começo, quando ela vai seguindo a senhorita Wang, ela dá aquela andada, é uma andada meio rocker, né, não sei dizer, sai balançando o ombro e tal, meio rebelde, entendeu. A Helena parece que tem aquela andada, assim, mais tranquila, mais sóbria, né, demonstra poucos sentimentos, então quando finge demonstrar, extrapola, né. Então é muito legal aqui poder falar sobre a atuação da Brit Lauer, né, que é muito boa, né. E essa cena toda do Mark aqui é uma cena de muita dor, né, de muita perda, né. Aqui vem também uma cena muito boa, que é a cena do Miltic para fazer a avaliação dele, né. A gente fala aqui que a Natalie, o pessoal até, olha que legal, deixa eu até colocar aqui. A Natalie, ela lembra um pouco aquele personagem do filme do Jordan Peele, sabe? Aquele personagem lá do Get Out, né, que é o cara que já tá lá, que foi feito aquele procedimento, que tem a alma de uma pessoa, alma, né,
a mente de uma pessoa branca dentro do corpo de um homem preto, e ele começa a chorar. Tem um momento que tira uma foto dele, ele dá um tilt, vocês lembram? O pessoal acha que a Natalie é quase isso, aquelas expressões faciais, que é outra que tem se mostrado uma grande atriz, né? Com toda certeza, porque é ótima, assim, no sentido dela realmente com aquela coisa de você ter uma atuação contida, baseada em sorrisos, né, em coisas que também te blindam, né? Você não está sendo verdadeiro ali, né? E aqui o Milt, que ele vai aproveitar esse momento para que ele tenha dela algumas respostas, né? Ele fala: Natalie, gostaria de perguntar para você sobre como é que foi, né, da ocasião que você recebeu os quadros, né? Vamos recordar que ele recebeu uns quadros que tem as figuras de Kier, né? Aqueles quadros lá, reinterpretando como se Kier fosse um homem preto. Então, aquilo é muito ofensivo, né? Aquilo é blackface, né? E a gente entende o quão errado é isso, né? Essa questão de representatividade vazia, né? Da empresa querer, né, angariar sua simpatia, te colocando num local que, na verdade, você não está, né? Esse respeito é um respeito vazio, né? Então aqui ele tenta trazer dela alguma informação que, óbvio, ela não dará, né? Ela só fica encarando ele só e fala: o senhor Drummond está esperando você. Vamos, né? Então é assim, não haverá resposta. Eu tenho aqui a impressão que esse personagem aqui, o Miltic, que isso aí tá óbvio pra gente, que esse cara vai estar ainda totalmente ao lado dos Innes, tá? De mostrar para o mundo o que essa empresa é, entendeu? Que ele tá se desconstruindo cada vez mais, principalmente nessa temporada, onde ele tá recebendo uma carga de frustração, né? Mesmo eles depois, né? Você vai ter no final aquele fazendo meio que querendo jogar pela cartilha do que a empresa impõe, né? Eu acho que esse personagem aqui, eu tenho muita esperança que ele realmente vá ter algo que uma pessoa, sabe, um personagem que ele vai fazer essa empresa desabar, né? Tô torcendo muito para isso. E vamos aqui entre nós, né? Porque tivemos a senhorita Cobel, né? No começo lá da temporada, mas até agora ela não apareceu, né? A Patricia Arquette, né? Será que ela vai aparecer no próximo episódio? Fica aqui a pergunta, né? Então aqui você tem o Milt, que vai lá para ter a sessão de avaliação de feedback da empresa, né? Que delícia, né? Detalhe que tá tudo impresso com fonte e tal, né? Então, bom, vamos lá. Vamos voltar porque voltamos para uma cena que eu acho que é interessante comentar. Aqui ficou então sozinho o Dylan na sala, olhando ali para aquela melancia que representa o Irving, né? Com muita tristeza, né? Imagina o luto, né? De você estar com alguém por muito tempo, por anos, né? Mais de ano, e de repente essa pessoa não estará mais lá, né? Ela morreu, e a morte é isso, né? A morte é você estar com alguém que você ama e daqui a pouco você não tá, né? Então é sempre uma despedida. Despedida e o luto é uma coisa muito dolorosa, né? Mas aqui ele tá olhando e pedindo desculpas, né? Desculpa, amigo, né? Eu não ter te escutado. E aí ele fica sozinho naquela sala estranha lá com aquela celebração vazia da empresa, e tem aqueles quadros ali de, né, de bem-estar, não sei o que lá, babá, empresa isso, empresa aquilo, né? E basicamente tem um quadro ali, Hang in Tree, né? E ele tá olhando pro quadro, mexe atrás do quadro, tem um papel, tem umas palavras ali escritas, né? Entendi que era uma direção para aquela sala, porque quando ele vira tá lá o desenho do Irving, né? Naquela sala lá, que é a sala de exportação, né? Então ele coloca de volta, é inteligente, ele coloca de volta. E a gente, né, tá curioso aqui para saber no que vai dar isso aí também. Aqui voltando para as cenas então, que serão as cenas de performance, a Performance Review Manual, né? Então ali tá o nosso Miltic lá, vai receber o feedback desse cara aí, o Drummond. O nome dele adoro, o Drummond. Tá tomando a maior comida, né? Caramba, por tudo que aconteceu, né? Aqueles Innes que foram colocados no começo da temporada, que não deu certo, foram realocados para aquela cidade, depois tiveram que ser
né, demitidos dali, foram para outro local, né, saíram xingando. Esse evento aí do episódio anterior, né, que ele, pelo jeito, ele que sugeriu, que promoveu, né, e tal. Ele tenta se justificar, inclusive o cara fala assim: ah, se você tiver alguma. Costuma demorar, acho que é em torno de, sei lá, de 2 a 6 horas. Então, qualquer coisa eu te dou o menu. Aí ele fala assim: ah, espero que não, cara, escolha o menu, dando a entender que menu do almoço, né? Vai demorar mesmo. A Nathalie tá ali só observando. E ele tá sendo ali, então, todos os pontos negativos da performance dele e coisas banais, né? Tem um momento que o cara fala pra ele que ele usa frases com muitas palavras, que ele não utiliza o clipe do jeito correto, né? E tal, e coisas absolutamente idiotas, né? Então, obviamente, você tem ali um feedback ali que é a famosa comida de rabo, né, que a gente toma quando as coisas não estão indo muito bem, né? E o Milt que tá ali só escutando, né? Essa cena até continua, então eu vou passar pra frente, porque aqui, como você tá vendo aqui, já tem uma parte aqui do Mark, né? Que aí você vai ver ele abrindo aqui as pastas desse computador, e ele vai abrir justamente aquela pasta lá do que a gente comentava, que é o Cold Harbor, olha, ó. Então você vê que, na verdade, né, aqueles números que a gente está verificando e ele acessando, etc., já era desse projeto Cold Harbor, né? Claro que a gente tem aqui uma percepção, né, que é o ponto de vista do narrador, né? Então é interessante a gente ver isso, porque a gente refletir que aquilo pode ser totalmente mentira. Esses números que são verificados, eles têm sentimentos em relação a esses números, né? Ah, eu senti algo referente a esses números, então pode ser que na verdade nem seja isso que eles estão vendo, sejam outras coisas totalmente diferentes, né? Como todo mundo tá falando. Então, quando você vê que ele tá em Cold Harbor, você entende que finalmente o tempo todo é falado na série. Ah, ele já tá em 81% em Cold Harbor, né? Tá indo muito bem. Mas o que é Cold Harbor exatamente? Né? Então, né, essa percepção que a gente tem pode ser totalmente falsa, né? Que é pela visão do narrador, né? Vamos lá. Continuando aqui, continua então a sessão de comida de rabo aqui do Miltic, né? E a esculhambo sem fim, a questão de clipe, olha lá, variando com cenas do Mark, né? Falando assim, olha, você colocou a empresa em risco, né? E o nome de Helena Iga em risco, ele tá ali absolutamente chateado, né? Então, inclusive, ele sugere que ele fala assim, deixa eu dar aqui ele sugere, o Drummond, que o Miltic seja mais duro com os zines, né? Ele fala que eu não sou a senhorita Cobel e tal, dando a entender que ele tem o jeito dele de trabalhar, mas ele não tá dando certo, então ele tá sendo pressionado a ele a pressionar muito mais esses zines, né? Então, vão ter essas cenas em paralelo do Mark ali trabalhando nesse Cold Harbor, enquanto ele tá tomando esse esculhambo aqui, né? E olhando ali todas as coisas que o cara, né? Você vê, né, que tem toda uma coisa impressa ali, como se fosse um livro mesmo, com fontes específicas e tal, né? Então, ele tá ali pensando e refletindo na chamada que ele tomou. Olha lá, incorrect use of paperclips. Então, botou o clipe errado. Aquele órtibo dele lá, que foi calamitoso, ó. Tá em 85% completo aqui o Mark S, né? O que o Mark S exatamente está fazendo? Quando ele tem aqui uma dor de cabeça muito forte, e você entende que naquele momento ali é o Auri, né? Que tem por alguns segundos ali a visão daquele ambiente. Ele vê o porta-retrato sem o Irving, ele olha o relógio e ele fala assim, eu vou embora, né, e tal. Não tá se sentindo muito bem, né, mas pelo jeito tá próximo do horário de saída. Então, olha lá, o sorriso que o Drummond dá quando ele fala assim, ok, eu vou pressionar mais, né. Vou pressionar. Então, quando o Mark tá saindo pro elevador, aí, saindo acho que 6 minutos antes, algo assim, aí quem vai atrás dele é o Miltic, né, que já tá, então, com uma postura diferente. Ele pede pro Mark aguardar, fala que quer falar com ele, entra com ele no elevador, fala assim, o que foi? Você tá saindo mais cedo? Aí ele fala que sim, né? Aí quando ele se aproxima e entra, né? Ele começa a falar de coisa da empresa, ele fala assim, eu vi naquele boletim, né?
aquele boletim da senhorita Wang, qual é o nome mesmo? É bullshit. É uma besteira, né? Então, aí esse ator é incrível, né? O Trevor Timmel, né? Ele é um cara enorme também, ele se aproxima do Mark, né? E aí, você sabia, né? Você ficou sabendo então que você fudeu com a Helena, né? Helena Egan, a próxima CEO dessa empresa, quem vai tomar as decisões, né? E aí, a Halle já sabe disso, algo assim? Então ele tá ali falando assim: a gente sabe o que você andou fazendo, né? Só sabe o que você andou fazendo. Então é pra constranger mesmo, né? Na hora da cena, pro cara. Imagine só, né? Você para pra pensar que enquanto essa porta fecha, vamos pra refletir um segundo juntos, que daqui a pouco a porta vai abrir com ele de novo na empresa, né? Porque na verdade a única visão que ele tem é do elevador fechar, depois ele vai abrir com ele voltando, né? E a um segundo anterior, um minuto anterior, tava aquele cara falando na cara dele, e aí, né? Trepou, né, com a Helena. Então é isso, né? É uma pressão psicológica absurda, né? E ele vai saindo, claro, sem ter nenhuma informação disso. Então, como Mark, e tossindo, né, com aquela coisa que ele toma da tosse. E quando a gente vê que ele está sendo observado pela Helena, né? Aí o pessoal comenta aqui também, né? Deixa eu até voltar aqui, né? Nessa cena que a Helena tá olhando ele saindo. Que basicamente o pessoal comenta que a Helena aparentemente está apaixonada pelo Mark. Que é por isso que ela sugeriu que queria voltar, né? Fingindo ser Halle, né? Então tem várias coisas que o pessoal tá especulando aí, né? Que a Helena na verdade queria fingir, né? Que ela não queria voltar como Halle, né? Na verdade parecia pra mim que ela não queria nem voltar mesmo, né? Então é claro ali que a Helena observando o Mark ali deixa a gente com a suspeita de que na verdade ela pensa, porra, né? Eu tive momentos legais lá, né, com esse cara, assim, ser Helena, sem ter que ser essa pessoa que eu sou, né? Que a gente vê até para aqueles diálogos que ela tem ali com o Drummond e a outra mina lá, né? Que você vê que ela não tem autonomia, gente. Ela também é pau mandado ali, sessão de obrigatoriedade, né? Então quer dizer que os familiares têm sessões de obrigatoriedade, tanto como os INES têm as sessões de bem-estar. Ou então o break room, né? Que na verdade é sessão de tortura. Então essa empresa é o caceta, né? De uma empresa do mal. Aqui também já vem uma ótima cena, né, gente? Porque ela dá o nome ao episódio, que é o Trojans, né? Horse. Você tem ali o cara ali, o cunhado do Mark, lendo ali o que ele tem escrito, né? Vamos lembrar que ele é a pedido da Natalie. Ele tá escrevendo ali um outro livro, né? O Ricken, né? Tá ali falando pra Devon, né? Olha só, né? Palavras referentes a o relógio estava lá, mas eu não precisava nem olhar, porque o líder que ia não sei o que, babá. E ela tá ouvindo lá aquele tralalá furado, né? Aí ela lê e questiona, fala assim, vem cá, você tá escrevendo tudo diferente do que você havia escrito anteriormente, né? Por quê? Né? Aliás, é que os Ines, eles se sentem mais confortáveis com coisas que eles já têm costume, né? Ou seja, né, é quase que um novo livro de conformidade da Lumon, que ele está escrevendo, o que é um apêndice desse livro. E aí ela até ri, né? É porque a Natalie, a Nete e tal. E ela fala, porque vamos recordar aqui que por mais que a gente não goste desse discurso de livro de coach, e falaram que até realmente foi feito, né, como material extra por aí, né? Deve estar em inglês, né, para o pessoal poder acessar e deve ser no mínimo divertido, né? Fizeram realmente uma versão em PDF do livro aí do Ricken, que é um livro que você vê que ele fala pela questão do trabalhador, né? Você não é o seu trabalho, né? E tal, não à toa, isso inspira o Mark, que o Mark é um cara que ele é um cara que ele era muito. A percepção dele era muito. Cheia de comodidade dentro dessas questões da Lumon, né? Esse INE dele, né? Então aqui o livro mudou muito os sentimentos dele, mudou o sentimento dele, do Dylan e tal. Então ele acabou acontecendo o que aconteceu no final da primeira temporada, né? Então ela tá questionando por que você tá fazendo, na verdade, um discurso totalmente diferente do que você fez antes. E aí ele vai falando, olha, porque ele fala assim dentro da conversa, parece que você não tá feliz com o estilo de vida
que nós temos aqui. Vamos lembrar que ele é visivelmente um cara rico, né? Esse Ricken, né? Um cara que é um coach, tá? Com um livro que, pelo jeito, vende bastante. No ator ele tem aí uns asseclas meio malucos, né? E ela tá ali, ele tá dando, que eu vou vender muito mais, que eu vou fazer muita grana e tal. E ela não quer nem mais conversar com ele, sabe? Fala assim, saber, ok, boa noite, né? E tal. E ela vai depois sair andando, deixar ele falando sozinho, porque é um frustrante. Dá a entender que essa personagem aqui, a Devon, né? Ela, ou Devon, não sei. Ela, por mais que o cara seja um total idiota, a gente acha ele meio idiota, egocêntrico, não é? É um cara que só fala dele mesmo o tempo todo. Que ela meio que concordava que pelo menos ele no meio dessa estilo de coach dele meio idiota, ele é um cara que tinha valores e tal. E pelo visto isso aí também acabou decepcionando ela. Basta a empresa assinar com algum dinheiro e mais notoriedade, obviamente, né? Já que imagine um livro dele parar na mão de várias cópias serem impressas, vendido para Lumon, que é uma empresa riquíssima, né? O cara vai fazer muito mais grana, né? E tal. É quase que uma questão de ego também, né? Esse cara é um real egocêntrico. Ele fala assim, imagine eu estar lá dentro, mas é como se fosse um cavalo de Troia. Cavalo de Troia do quê? Né? Se você tá falando coisas que, na verdade, inspiram que o funcionário ele esteja bem ali, né? Eu não preciso olhar pro relógio porque não sei o que, bababá. Olha, eu recomendo para quem tá aqui, por sinal. Não sei se vocês gostam do Ian Neves, né? Eu gosto. Procure um vídeo dele no YouTube que é recente, que ele fala assim que as técnicas que o pessoal tem para parecer que tá trabalhando, mas não tá. Isso é muito bom. Eu acho isso daí uma maneira silenciosa de revolta, sabe? Da gente enquanto funcionário, a gente que trabalha feito um filho da puta, ganha muito pouco. E a empresa, principalmente essas empresas grandes, que ainda ficam fazendo esses eventos aí, que parece que é tudo tão maravilhoso. Né, você vai ter da empresa que tem sessão ali de televisão, de jogar bilhar, de não sei o que lá, com que tempo, cara pálida, que você vai ter para fazer essas coisas, né? Eles ficam querendo comprar as pessoas com pequenas coisas, quando na verdade as pessoas têm mais tempo de descanso, né? Uma jornada de trabalho menor e na verdade tem um salário decente. Então as pessoas, por motivo de revolta justíssima, têm sim maneiras e maneiras de poder enrolar no trabalho. Enrole, assista uma live, pareça que você tá fazendo uma coisa, a não sei que você tem aquele, né? Você tem que ter aquela produtividade que tem que sair, né? Aí não tem como fazer, né? Mas se dá pra enrolar, enrole mesmo, eles merecem, tá? E é isso. Então o Ricken aqui nesse momento, totalmente vendidaço, falando que é cavalo de Troia. Duvido. Aqui teremos cenas aqui do Irving, né? Essa cena é muito boa aqui, na verdade, eu gostei pra caramba dela. Essas cenas aqui, ele tá aqui recolhendo os quadros dele, dá a entender que ele tá tendo que sair dessa casa, que obviamente pertence a Lumon, né? Então, as casas da Lumon, ele tá ali recolhendo os vários e vários quadros que ele tem desse setor de exportação, né? Que aí te deixa sempre a gente com a pulga atrás da orelha. Se ele é um cara que já esteve nesse setor, provavelmente, né? Então, aqui ele tá recolhendo, você depois vai ter aqui cenas dele saindo da casa. Ele tá se dirigindo aqui aquela cabine telefônica, não é? E falando para alguém, pois é, fui demitido, né? Imagina, no mínimo eles descobriram alguma coisa que o meu INE estava fazendo e tal, e eu fui demitido. Então, enquanto ele vai conversando com a pessoa ali, não finaliza o que está falando, ele percebe que está sendo vigiado. E aí a gente sabe, inclusive, ele já tinha percebido que tinha um carro parado olhando para ele enquanto ele ia na cabine telefônica. Tem um carro parado ali, a gente já sabe que é o Burt, né? O Auri do Burt. E ele tá olhando ali e ele fala, e aí? Meu, quem é você? Por que você fica aí me seguindo? E tal. Aí ele vai se aproximando do carro. Eu gosto muito de ver esse ator aqui. Ele é fantástico, né? Um ator idoso. Vocês sabem, né, do papo dele, que ele não se dá com essas coisas de streaming nem nada. E ele só assiste em DVD. Então eles têm que providenciar DVD para ele poder assistir. Eu acho isso bom, muito fofo. E eu acho que ele merece todo o respeito do mundo, para dizer o mínimo, né? Que o pessoal se mova mesmo para o Christopher Walken consiga assistir do jeito que ele quiser. O que é emocionante é poder ver essa interação entre o Irving e o Burt, né? E como as atuações deles são diferenciadas, né?
das atuações dos Ines, né? É tão legal poder ver isso, né? Como eles são diferentes fora da Lumon, né? Aqui o Burt me parece um cara quase antipático, não sei dizer, sabe? Mais cínico, né? Ele tá ali conversando e e aí quando o Irving pergunta, né? Ele fala assim: olha, eu preciso saber, eu queria respostas. Afinal, você chegou na minha porta gritando o meu nome, então eu quero saber, né? Quero saber por que que você estava gritando o meu nome, né? Então ele tá ali olhando, ele tá olhando sério, né? Como é diferente, né? Você lembra, né? Como o Burt ali na empresa é um cara doce, né? Ele se vê totalmente encantado pelo Irving, né? Ele que começa a cantar, né? O Irving, né? Que vai lá levar a sacolinha, né? Falando assim, ah, já que você falou que você ia ficar pensando nos estilos de sacolinhas que a gente ia fazer, eu trouxe uma pra você. Pra tentar ajudar, talvez até na tua produtividade, né? Mentira, ele tava ali pra rever, né? O Irving. Então isso é muito fofo. Então aqui é um Burt muito diferente, né? Ele tá ali reclamando, por sinal, que isso trouxe problemas no casamento dele. Aí a gente sabe que aquele cara lá é o Fields, né? E eles tinham uma viagem programada, acho que era para o Missouri. E aí foi cancelado e tal. E pelo jeito teve uma briga ali entre os dois. Só que ele quer respostas, ele precisa saber o que que aconteceu, por que que ele chegou gritando na porta, né? E ele fala que tem um presunto, né? Que ele fez um como se fosse, acho que como se fosse esse que a gente compra no Natal, né? E tal, e ele vai servir. E se ele gostaria de ir lá, ele fica até na dúvida assim: ah, não sei se eu deveria te convidar, né? Mas vou convidar assim mesmo, né? O Irving tá olhando ali, é semi-encantado, né? Eu acho bem bonito isso daí também e tal. E ele fala assim: se você for, se leve um vinho de preferência caro, um vinho adequado, né? E tal, um vinho bem legal para poder. Então fica nesse convite aí e com certeza ali o Irving aceita, né? A gente tá muito curioso, né? A gente quer ver esse almoço, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então é mais destaque aqui para esse momento aqui, aonde você descobre então que na verdade o Burt estava o tempo todo seguindo ali o Irving para saber o que, que exatamente o Irving gritou na porta, né? O que que o Irving gritou? Será que ele gritou? Será que ele gritou assim: Burt, eu te amo, né? Eu te amo, não me deixe, né? Então é uma coisa fantástica. Eu quero que essa cena depois na série ela seja mostrada pra gente, porque a gente tem um corte muito brusco ali de quando o Burt, né, na temporada anterior, ele acorda na porta, né, ele acorda enquanto o Ine, né, na porta do Burt e você vê que ele tá ali sacudindo e gritando, né, mas será que ele falou alguma coisa a mais? Eu queria muito saber sobre isso. Então fica combinado ali que ele vai então para esse almoço, porque o Fields, o marido dele, ele quer respostas, né? E tal, o casamento talvez tenha ficado meio abalado. Então, na verdade, talvez isso daí seja uma questão entre o casal ali, né? Imagina você tá casado com alguém, você fala, pô, quer dizer que você lá na empresa você tem um caso com outro cara, você é apaixonado por outro cara e tal, e vai saber, né? As discussões que rolariam em relação a isso. Eu não sei como é a Sharon, que é a esposa do Dylan, ela não tem essa preocupação, né? De falar assim, olha, será que o teu Ine tá pegando alguém lá na empresa, né, e tal. Então, não deixa de ser interessante, né? São questões que são levantadas referentes a essa ruptura, né? E aí eles se despedem, né? O carro vai acender as lanternas e ele vai embora, olha pra trás e tal, né? É uma coisa, né? O Irving não saber que ali é o amor da vida dele, né? Pelo menos daquele personagem que já existiu chamado Irving, né? Aqui vão ter as cenas finais do episódio que você vê que a doutora ela estaria analisando ali aquelas caixas no sótão que são coisas da esposa do Mark, né? Que na empresa da senhorita Casey. E quando ele vê, ele fica muito brabo com isso. Ele fala, pô, o que você tá fazendo? E tal. Aí tem umas lãs que ela fazia tricô. Ele olha pra caixa, inclusive você vê que na caixa tem as cinzas dela, né? Como é que ele nunca, né? Esse é um processo de luto realmente problemático, né? Que tem o que ele pensava ser, ele não fala assim, que seriam as cinzas dela, né? Ele não conseguiu mesmo seguir em frente nesse sentido, né? Normalmente a pessoa pega as cinzas e faz uma cerimônia, né? Joga aos pés de uma árvore, joga no mar, joga no local onde a pessoa escolheu em vida, né? Então ali tá numa caixa no sótão, né? E ela fala que tá mexendo ali porque ela quer tentar fazer uma conexão melhor
com o personagem dele, né? Com o personagem dele não, né? Com as coisas que são importantes a ele, né? Pra fazer perguntas, talvez, né? E ele tá ali, ele vai mexendo nas coisas, guardando as coisas frustradas, fala assim, será que nem são as cinzas dela? Ela fala, a Lumon tem esquema com várias empresas funerárias, né? Então, na verdade, enquanto ela vai arrumando as coisas ali, né? E dá pra entender que eles vão fazer novamente aquele procedimento. E ele, inclusive, uma hora ele pergunta, né? O que que você acha? Você acha que estão machucando ela? Aí ela para, assim, fala, eu não sei, né? Então é uma sensação de muita frustração, né? E tal, né? Eu acho que o final desse episódio é maravilhoso, porque ele começa a ter uns flashes sonoros. Ele começa a escutar, assim, o seu Winnie, aliás, perdão, o seu Auri. Ele é capaz de fazer isso, capaz de fazer aquilo. E aí você vai lembrar das sessões de bem-estar da senhorita Casey, né? E tal. Ele até pergunta, e aí, você falou alguma coisa? Ele pergunta pra doutora, ela, eu não falei nada. E tal. E ele vai subindo as escadas. Enquanto ele sobe as escadas, ele começa a ter, assim, uns pequenos flashes, assim, de um outro local, né? Enquanto escuta essas coisas, assim, o seu alt paga as contas até 3 dias úteis e tal, né? As coisas que tinham naquela sessão de bem-estar, né? Ele olha pra trás, não é ela que tá falando, ele olha pra frente, ele tá em outro local. Ele tá dentro da empresa, justamente naquele corredor estreito, né? Uma hora ele tá no corredor dele, daqui a pouco tá no corredor estreito. E enquanto ele vai falando, ele vai seguindo o corredor, né? Que dá pra uma porta, pra um local muito iluminado, né? Enquanto ouve palavras que ele não entende, aí ele vai ouvindo as coisas assim, tentando entender, né? Porque ele entende aquele momento que ele está novamente, né? Dentro da empresa, né? E quando ele vai se adentrar aquela sala super iluminada, né? E vai olhar para lá, olhar para cá, depois ele vai mais para frente, né? E what the fuck, né? O que que eu tô escutando, né? Da onde vem essas palavras? E aí que é um momento muito emocionante. O episódio termina assim, né? Que aí é quando ele vai se virar e ele se dá com a senhorita Casey, né? Que é a esposa dele, né? A Gemma, né? E já com os olhos cheios de água, de lágrimas, assim, olhando para ela, falando: o seu Auri vai o quê, né? Aí que fica, o episódio termina nesse momento, com essa cena dele com os olhos rasos de lágrimas e tentando entender, né? O que que ele viu, ele conseguiu vê-la, né? Novamente. Então, gente, olha, é um final muito bonito. Eu achei que é um episódio maravilhoso mesmo, né? Que quando você pensa assim que vai ter um episódio Meu Filha, né? Você fala, pô, agora deve ser um filler, né? Vamos ver que a série vai entregar aqui, né? Eu achei que trouxe muita coisa interessante, trouxe essa quebra, né, de confiança entre o Mark e a Hayley, né? Os prováveis sentimentos que a Helena tem sobre o Mark, talvez. Aquele lance dela ficar observando ele sair, né? Ela se dá o trabalho de ficar observando ele sair, né? Então, eu acho que... Eu tenho uma teoria aqui que eu acho que essa personagem aqui, a Helena, ela com essa vida infeliz que ela tem, ela vai dar lugar à Hayley, né? Bom, acho que todo mundo pensa isso, né? Eu acho também que talvez, né? O Mark, enquanto o Mark deixa de existir, talvez fique o Mark somente o Winnie. Não se sabe, né? De qualquer maneira, foi um episódio legal, né? De acompanhar. A gente fica muito ansioso, né? Eu fico, não sei você que tá escutando aqui, eu fico assim, né? Como eu não tenho assinatura da Apple, né? Mas aparece nos locadora do Paulo Coelho da vida, né? Aí eu fico ali atualizando a página pra ver se aparece, atualizando até que pá, apareceu, né? E dá aquela felicidade, aí eu posso assistir, né? Vou falar pra vocês, viu? Pra você também que tá aqui comigo, né? Não tô falando pro plural, né? Só pra você aqui no seu ouvidinho. Cara, como eu vou sentir saudade quando essa série acabar. Parece que são poucos episódios, né? Dessa temporada. E espero que volte logo. E espero que, nossa, né? Tenha bastante, né? Vamos ver se volta logo, né? Pra gente poder curtir essa série, a gente quer as respostas, né? Sei que tem gente já gravando aqui, até o próprio Gaveta gravou um vídeo falando que é o novo Lost, né? Eu quero até mandar um beijo pro meu amigo aqui, que eu não sei se ele tá acompanhando o Alan, que o Alan chamou de Lost também. Eu até falei assim, ai meu Deus, é que quando falo em Lost, a minha cabeça já entra em parafuso, sabe? Que Lost deu tudo tão errado, sabe? É uma parada tão zoada, tão desrespeitosa com o espectador. E como a gente entende, pelo menos eu acho isso, não sei você, pergunto a você a sua opinião,
que aqui o pessoal showrunner, o próprio Ben Stiller, o Dan Harrison, são os caras mais responsáveis nesse sentido. Então a gente quer, né, que seja uma série incrível, que vá até o último episódio mesmo, quando ela acabar, já seja maravilhosa. Mas eu acho que o pessoal fala em Lost, muitas pessoas pelo menos, falando assim, olha, é Lost porque tá todo mundo especulando, tá todo mundo conversando, a série sai pouco a pouco, não sai tudo de uma vez. Vocês já pararam pra pensar que se essa série saísse a temporada inteira, talvez as pessoas ficassem assim até menos frustradas, né? Pra quem tá meio chateado, porque tu tem a resposta toda, né, de uma vez só. Eu gosto mesmo desse processo da série sair aos poucos, pra gente poder digerir, pro pessoal poder fazer fanart, pro pessoal fazer, sabe? Pra você poder curtir o que as pessoas estão comentando na internet, tem aquela sinergia, tem aquela sensação de união, porque tem muita gente junta que gosta de Severance e conversa sobre isso e tal. Então é muito legal. Aliás, eu queria recomendar pra você aqui, se você puder, tá? Que eu fiz uma página no Facebook também pro podcast, já que eu botei esse nome nele de Severance Stories, né? Eu fiz também, se você procurar, tá até lá no meu site, tá? Se você colocar masmorracine.wordpress.com, você vai ver que tem um bannerzinho lá, Severance Stories, que vai para o Spotify. Mas no Facebook também tem Severance Stories, tá? Eu criei, até fico chamando os amigos lá para poder acessar. E é legal se você gostar, porque eu faço uma pequena curadoria de fotos que o Ben Stiller posta, de fanarts legais. Eu gosto de fazer isso, sabe? Isso é legal, isso aí desvia a minha cabeça de vários problemas, assim. Eu tô num processo agora compartilhando uma coisa pessoal pra você, do meu Auri, né? Não é Angélica H, Angélica H. Agora é Angélica Harris. Ó, brincadeira, hein? Mas eu tô em um processo tô tentando pegar uma bolsa, né? Que eu quero fazer faculdade. Chegou num momento assim que eu achei legal. Eu tô com o síndrome do ninho vazio, né? E meu filho já tá morando em outra cidade, fazendo faculdade, tá com a vida dele. Então eu resolvi também tentar uma coisa diferente pra mim mesma, porque eu comecei a sofrer um processo de burnout, com excesso de trabalho e também não vou falar que é depressão, para respeitar as pessoas que têm esse problema tão sério, que precisa de tanta ajuda. Procure ajuda, tá? Mas tá uma questão de ansiedade, eu durmo muito pouco e tal. Então é legal assim você estar estudando ajuda, né? Então eu resolvi fazer uma faculdade EAD, consegui uma bolsa 100%. Então eu só vou falar mesmo que eu consegui quando eu estiver com o termo de concessão de bolsa, né? Mas eu tô nessa ansiedade aqui tentando pegar aqui o meu termo de concessão e começar a estudar, e é isso, né? Mesmo aos 54 anos. Eu tava vendo um senhor, gente, que fofo, o cara passou pra federal, sabe? O senhor aos 80 e tantos aí, achei maneiro, entendeu? Então eu acho que você tem que fazer as coisas que você quer, né, na vida, e também o que te faz feliz, né? Acredite se quiser, eu curto geografia, né, que é o que eu escolhi. É uma das matérias que eu ia super bem, gente, vai entender, sabe? Eu curto português, eu curto geografia, história, obviamente. Mas eu tô aqui, né, na ansiedade, é por isso que também tudo atrasou, sabe? É muita coisa na minha cabeça. Quando eu tava em São Paulo, naquele calor terrível, né? Eu fui levar documentação lá no polo da faculdade. Fui ver meu filho, óbvio que eu estou morrendo de saudades, tenho sempre saudade. Aqui no Guarujá, não sei de onde você é, mas aqui no Guarujá tava um calor muito forte, sensação térmica de, sei lá, 50 graus, entendeu? E eu tendo que trampar, sabe? Eu já chegava passando mal no trampo. Hoje, como eu tô fazendo home office, eu pensei assim, pô, eu vou tentar gravar esse áudio aqui, é por isso que eu peço desculpas por ter atrasado, porque eu não ia conseguir, eu não tava conseguindo segunda, eu não tava conseguindo terça. Aí, mas na terça noite choveu bastante, né? E a gente agradece a chuva e a gente entende que também para algumas pessoas foi uma coisa muito trágica. Uma amiga da gente muito querida, entrou muita água na casa dela, sabe? Eu acho que ela perdeu os móveis. Então tô aqui muito preocupada e, saca, a gente sabe que a questão de o que parece bom para um, às vezes não é bom pro outro, né? No meu caso aqui, como teve essa pequena queda de temperatura, eu consegui sentar, sabe, para poder gravar isso e conversar com você, né? Falar um pouco, narrar o que aconteceu no episódio, passar as minhas impressões. Então, peço desculpas pelo atraso, né? Eu espero que você compreenda isso, apesar que eu não fui cobrada, né? Fico até preocupada, né? Me cobrem para poder achar que eu sou querida, viu? E é isso, né? Eu achei o episódio muito legal.
Estou ansiosíssima para o próximo, óbvio, espero que nem você, né? Quero mandar beijo pra Chloe, que a Chloe já esteve comigo gravando uma vez aí sobre Severance, né? Inclusive, se ela quiser, fica convite aqui de novo, se ela puder num sábado desse, ela me escutar, né? E pra quem tá acompanhando aqui, beijo no coração. Se puder, né? Eu falei até no comecinho, se inscreve lá no meu canal, né? Tem o canal do Masmorra, é só você procurar Masmorra Cine no YouTube. E tem o meu canal. No meu canal eu coloco eu fazendo panetone, por exemplo, né? Que eu fiz uns panetones no Natal, presenteei com as pessoas. Tinha umas paradas que eu fazia que depois eu descontinuei, mas posso voltar. Tipo, eu falando do True Crimes, eu escutando podcast. Lá é uma coisa muito livre, assim. E também tem todos os podcasts que o YouTube não derrubou, né, gente? Porque o Masmorra, como eu falo e repito, são muitos anos, né? Mas eu fui lá, coloquei o feed do podcast nesse canal meu, Angélica Hellish. E tá lá, você consegue escutar um monte de programa no YouTube, sabe? Então vai lá, procura lá, Angélica Hellish no YouTube. Se inscreve, tá? Aperta notificações e você vai sempre receber coisas, porque como tá ali conectado ao feed do podcast do Masmorra, né? Do Cineclube da Masmorra, você vai ter sempre podcast novo lá, tá bom? Beijo no coração. Se puder, nos apoia, tá? Peço sim aqui, eu passo a sacolinha, né? Peço sim, porque a gente precisa tentar sobreviver nessa internet que tá tão difícil, né? Antes que a casa caia, né? E eu fale assim, ó, não consigo mais, né? Eu vou tentar muito ficar, né? Então, se você puder, nos apoie, seja pelo Apoia-se, seja pelo Pix, tá? Que é apoiomasmorra@gmail.com. A gente agradece de coração. Se você já é apoiador, beijo. Nós adoramos sua ajuda. É importantíssima pra gente. Você é fundamental para poder manter esse podcast veterano, antigo e tal, no ar, né? Tanta gente boa que desistiu. A gente gostaria de não precisar falar pra vocês que a gente desistiu. A gente quer ficar por mais um tempo com vocês, tá? Beijo no coração. Se cuida e até o próximo episódio. Beijão.